Boa tarde, queridos alunos. Quem está falando é o professor Vinícius. Vamos corrigir essa atividade que fizemos em relação aos verbos de ligação e ao predicativo do sujeito. Na primeira questão, pede para vocês ler esse trecho e responder as alternativas da letra A até a letra C nesse primeiro slide que vocês estão vendo aí. De acordo com pesquisa realizada com moradores da cidade e do bairro citados, alguns são favoráveis à pavimentação asfáltica no local, pois facilitará o acesso ao centro da cidade, os terrenos serão valorizados e o bairro ficará mais bonito. Aí a letra A faz a seguinte pergunta: a oração sublinhada apresenta uma ação realizada pelo sujeito? Justifica sua resposta. Olha, o que está sublinhado aí é: alguns são favoráveis à pavimentação asfáltica no local. Qual é o verbo que nós temos aí? O verbo ser, que está na forma verbal são. E nós sabemos que o verbo ser, ele indica estado. Se ele indica estado, automaticamente ele é verbo de ligação. Então, a pergunta da letra A, ela não apresenta uma ação. Qual que é a justificativa? Pois é um verbo de ligação. E o verbo de ligação expressa estado. Certo? Então, letra B. A forma verbal da oração sublinhada expressa estado, né? Então, a própria letra A já responde à letra B. A letra C diz assim: com a oração em destaque no trecho, a autora da dissertação expõe o posicionamento de outras pessoas, o posicionamento da prefeitura ou seu posicionamento pessoal. Se ela fala de acordo com pesquisa realizada com moradores, então é o posicionamento de outras pessoas. Esses moradores não é a prefeitura e não é o posicionamento pessoal, certo? Letra D. Que palavra dessa oração indica esse posicionamento? Aí você volta lá no que está grifado. Que palavra que indica qual que é a opinião dessas pessoas? Elas são o quê? Elas são favoráveis. Então, a palavra que vocês vão colocar na letra D, entre aspas, porque vocês estão tirando do texto, é favoráveis. A letra E pede para você grifar lá no texto o que motiva os moradores a ter esse posicionamento. Começa lá no pois, ó. Pois facilitará o acesso ao centro da cidade, os terrenos serão valorizados e o bairro ficará mais bonito. Na letra F, pede para você ver quais são os verbos que tem nesse trecho que você grifou e dizer se eles são nocionais ou de ligação. O verbo nocional é aquele que indica ação e o verbo de ligação é aquele que indica estado. Então vamos ver quais são os verbos. O primeiro verbo, se eu fosse você, eu circularia aí, ó. Facilitará é o primeiro verbo, do verbo facilitar. Depois nós temos serão valorizados. Nós temos dois verbos juntos, o verbo ser e o verbo valorizar. Isso aqui forma uma locução verbal, lembra? Quando nós temos dois verbos juntos, nós contamos como uma única oração. Falei isso antes de nós entrarmos de quarentena. Então aqui mais uma forma verbal. E depois nós temos ficará, do verbo ficar. Agora vamos perceber se eles são nocionais ou se eles são de ligação. O verbo facilitará indica uma ação, que é facilitar o acesso. Então ele é nocional. Serão valorizados indica o estado. Significa que vai passar a ter valor. E depois o bairro ficará mais bonito. Ele vai se transformar. Certo? Então vamos pensar aqui. Vai ficar o verbo facilitará e o verbo valorizar como de ação nocional. E o verbo ficará vai ser verbo de ligação, porque ele indica uma mudança de estado, certo? Depois vem a próxima questão. Compare essas orações. Nós temos a primeira, o parque é bonito. A segunda, o parque ficará bonito. Temos o verbo ser, na forma verbal é.
e o verbo ficar na forma verbal ficará. Pode-se afirmar que, embora semelhantes, as duas orações têm sentido diferente. Explique sua resposta. Ele está perguntando aí se você concorda com essa afirmação ou não. E aí, olha aqui. Vamos pensar então. Na primeira, pergunta se elas têm sentido semelhante ou se elas têm sentido diferente. Logicamente, aqui elas têm sentido diferente. É uma afirmação aí. Agora vamos justificar. Na primeira, ser bonito é uma condição, é o estado atual. O parque é bonito, ou seja, é o estado dele agora. E na segunda, é uma característica que o parque vai ter daqui a um tempo. Ou seja, é uma característica futura. A diferença dos dois é que na primeira nós temos um estado atual e na segunda nós temos um estado futuro, certo? Então no primeiro nós podemos dizer que o estado ele é permanente e no segundo há uma mudança de estado. Letra B. A que se deve a diferença de sentido ao verbo de cada oração? Porque olha lá, a frase ela é igual. O que muda só são os verbos, certo? Letra C. Que palavra acompanha o verbo no predicado das orações? Qual que é a palavra que acompanha o verbo aí? A palavra bonito, ela que vem depois do verbo, que no caso aí nós vamos ter como um adjetivo. Letra D. Essa palavra pertence a que classe gramatical cuja função é caracterizar o ser? Essa é a função do adjetivo. Indicar quantidade é a função do numeral. Nomear os seres, função do substantivo. Então, caracterizar o ser é a função do adjetivo. Nessa próxima questão, nós temos: leia as frases, indique se o verbo de ligação exprime estado aparente, estado permanente, mudança de estado e estado transitório. O comércio é bem diversificado. Estado o quê? Permanente. Olha, é bem diversificado. É algo presente, é algo que ele vai continuar sendo. Então é um estado permanente. O comércio parece. Quando fala sobre parecer, automaticamente é estado aparente. Os moradores são favoráveis. São estado permanente. Certo? Outros moradores ficarão. Mudança de estado. Então vamos lá. Nessa primeira aí, a nossa resposta seria a letra C, porque calmamente qualifica o sujeito que é Diogo. Aí está escrito uma outra palavra, foi erro de digitação, vocês corrigem aí. Depois nós temos: sublinhe em cada frase o verbo de ligação e circule o predicativo do sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito é o que vem depois do verbo de ligação e qualifica o sujeito. Primeira frase: Ana parece uma rainha. Qual que é o verbo que vocês vão sublinhar? Parece. Agora, qual que é o meu sujeito, Ana? Então, qual que é o predicativo do sujeito que é o que qualifica Ana? Uma rainha. Então, uma rainha, ele é o meu predicativo do sujeito. Então, você vai sublinhar parece e circular uma rainha. Segunda frase: os pais ficarão felizes com a surpresa de seus filhos. Quem ficaram felizes? Os pais, ele é meu sujeito. Qual que é o verbo? Ficaram. Então, ele é meu verbo de ligação. Eles ficaram o quê? Felizes. Então, felizes, a palavra felizes, ela é o predicativo do sujeito porque ela qualifica os pais. Gabriela está cansada. Qual que é o nosso verbo aí? Está. Certo? Então você vai sublinhar o verbo estar, que vem do verbo estar. Gabriela é meu sujeito. O que qualifica ela? Cansada. Então, cansada você vai circular, porque é o predicativo do sujeito.
A sala permanecia vazia. Qual que é o verbo? Permanecia, sublinha. Verbo de ligação, indica estado. Qual que é meu predicativo? Vazia, porque qualifica o sujeito que é sala. Próxima frase. Antônio anda triste com a separação. Qual que é o verbo? Anda, certo? O meu sujeito é Antônio. Qual que é a palavra que qualifica Antônio? Triste. Então, triste é meu predicativo do sujeito. João parecia apaixonado. Qual que é o verbo? Parecia, sublinha. Qual que é meu sujeito? João. Qual que é o predicativo? Quem é que qualifica João? Apaixonado. Então, circula, apaixonado. Aquele apartamento é lindo. Qual que é o verbo? É. Então, você sublinha o verbo é aí. Qual que é meu sujeito? Aquele apartamento. O que qualifica é lindo? Então, lindo você vai circular, porque é lindo que seria o predicativo do sujeito. O dia está nublado. O verbo é estar e o predicativo é nublado. Chegamos então à última questão do nosso exercício, que diz: complete as frases com expressões que desempenham a função sintática de predicativo do sujeito. Ou seja, nós vamos colocar expressões que qualificam o sujeito. No caso, quais são os nossos sujeitos aí? Esta música, as crianças, o trabalho, a professora, os alunos, o tempo. Por exemplo, esta música é bonita, é irritante, é bela, é agitada. As crianças estão felizes. Você tem que dar característica às crianças. Tristes, emocionadas, sujas, limpas. O trabalho ficou perfeito, ficou péssimo, ficou ótimo, ficou maravilhoso. A criança parece triste, parece magra, parece doente. Os alunos permaneceram felizes, calmos. Você tem que colocar aqui alguma coisa que qualifica o sujeito. Você não pode colocar os alunos permaneceram na sala. Aí você não está qualificando, tá? Você tem que colocar então aí, no caso, uma caracterização, que seria um adjetivo. O tempo continua nublado, continua ensolarado, certo? Então aí nós temos então a nossa atividade sobre o predicativo do sujeito, verbo de ligação. Lembrando que o verbo de ligação é aquele que indica estado, e o predicativo do sujeito é o que vem depois do verbo de ligação, que qualifica o sujeito que vem antes dele. Tchau, tchau, bons estudos.